vocês? Hoje nós temos aulas de geografia. Tá um pouquinho diferente do formato da aula de matemática que vocês assistiram comigo durante essa semana e vocês só viam a mão da tia Estela e a atividade. Hoje vocês vão ter que me ver para trabalhar um pouquinho de geografia. A apostila de geografia, eu acho que quando vocês tiveram acesso à apostila 2 e deram uma olhadinha na área de geografia, vocês viram que tá bem fininha. Por que que tá tão fininha, tia Estela? Por que que tem pouca coisa? Na verdade, a matéria de geografia neste bimestre, ela seria trabalhada em casa de qualquer maneira. Ela é um trabalho. O que é esse trabalho e qual é a importância deste trabalho? No terceiro ano, vocês fizeram um trabalho sobre o seu município, aí nós trabalhamos o município. No quarto ano, nós vamos trabalhar muito o estado. Mas a apostila, ela é usada no Brasil todo. Então não teria como eles fazerem uma apostila para o estado de São Paulo, uma apostila para o estado do Paraná, uma apostila... Não ia dar certo. Então, o que eles tiveram a ideia de propor para vocês? Fazerem uma apostila e onde vocês construiriam o conhecimento no estado onde você mora, no seu estado. Tudo bem? Esse trabalho vai ser feito como, tia Estela? Abram lá a primeira página da apostila de vocês, que é a página 121, e vamos começar a falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Essa pesquisa ela seria feita em casa de qualquer maneira. Vocês, ao final do prazo, vocês me entregariam essa pesquisa. Ah, não vai entregar mais? Vai! Como que nós vamos entregar? Vocês vão enviar via e-mail. Então, vocês vão me enviar essa pesquisa, ela vai ser corrigida, ela vai valer nota, do mesmo jeito que ela seria corrigida em sala de aula. E iria valer nota, a pesquisa agora vai ser entregue via e-mail e ela vai valer nota do mesmo jeito, tá bom? Essa pesquisa, ela tem a intenção da gente conhecer e estudar o trabalho, o estado onde a gente mora. No final dessa pesquisa, vocês me apresentariam um seminário. O que é um seminário, gente? Um seminário é uma exposição. Você iria lá na frente da sala, iria subir no meu tablado lá, né? E aí você seria o professor e ia apresentar para a sua turma a parte do trabalho que você mais gostou. As nossas aulas ao vivo são as duas salas. É muita gente pra gente fazer isso, tá bom? Então, se a gente voltar até a conclusão, isso vai acontecer. Nós vamos fazer essa apresentação desse seminário. Se a gente não voltar até a conclusão desse trabalho, não tem problema. Vocês me entregam o trabalho sem apresentação do seminário. Página 121. Então, tá falando aí, ó, no segundo ano você fez uma pesquisa para contar a história da sua vida e no terceiro ano você pesquisou a história da sua escola, do seu bairro e do seu município. Agora, você e seus colegas terão um novo desafio, fazer uma pesquisa sobre o estado onde você mora. Se vocês prestarem atenção nessas imagens, o menininho tá fazendo essa apresentação, esse seminário que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, ele tá mostrando, ele mora no estado do Tocantins, né? O estado que tá pintadinho aí, que tá em destaque, é o estado do Tocantins, deve ser o estado que ele mora. Nós vamos fazer sobre o estado de São Paulo. Só uma recomendação, não é sobre o município, não é sobre a cidade de São Paulo. A nossa pesquisa é sobre o estado de São Paulo, tá? Fiquem atentos, porque eu já tive em anos anteriores crianças que fizeram pesquisa sobre a cidade de São Paulo. E não é essa a nossa intenção, é estudar o estado onde a gente mora, porque a gente nem mora na cidade de São Paulo, a gente mora na cidade de Piracicaba, que está dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele é riquíssimo, é o estado mais rico do Brasil, é um estado super desenvolvido, então vai ter muita coisa pra gente estudar, muita coisa pra gente aprender desse estado lindo que a gente mora, tá? Trocar ideia. Você sabe quantas pessoas vivem no seu estado? O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, tá? Ele é super habitado
E aí vocês vão descobrir nesse trabalho quantas pessoas tem no estado. Eu não vou contar, vocês vão pesquisar e vão descobrir quantas pessoas moram no seu estado. Por que o estado de São Paulo é tão rico, Estela? Da onde vem toda essa riqueza do estado de São Paulo? Para que da onde que vem esse dinheiro que move o estado de São Paulo? Tudo isso vai ser descoberto no trabalho de vocês. Vocês vão descobrir e me apresentar esses dados. Página 122. 3. Onde é possível encontrar informações sobre o passado histórico do estado, no nosso estado aí, e nós vamos falar algumas fontes. Pessoal, da onde que eu vou pegar as informações que eu preciso para fazer esse trabalho? Você tem diversas fontes de informações. Hoje em dia nós temos livros, revistas e principalmente a internet. A internet, ela é o carro-chefe das pesquisas atualmente. Antigamente, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha que fazer uma pesquisa escolar, meu Deus do céu, eu tinha que ir lá para a biblioteca da cidade, ou a gente ia para a biblioteca que ficava dentro da faculdade da Unimep, aqui em Piracicaba. Tínhamos que ir lá fazer pesquisa, pagar o xerox para tirar o xerox para trazer para casa, ou copiar quando não tinha o dinheiro do xerox, copiar dos livros. Era muito trabalhoso fazer uma pesquisa. A gente amava, mas era muito trabalhoso. Agora, a pesquisa está em casa, está na mão de vocês. O celular aí, com uma conexão na internet, você consegue fazer uma belíssima pesquisa. Não dá para acreditar em tudo que eu encontro na internet. A internet tem muita coisa que é legal, a internet tem muita coisa que é correta, mas a internet também tem muitas informações que não são verdadeiras. Então pesquisem em mais de um site, entrem em vários sites para vocês compararem aí o que está certo e o que está errado, tá? Para não ter esse problema de Estela, num site estava falando tal informação, o outro era completamente diferente. Comparem, entrem em vários sites. E hoje em dia não vai dar pra gente ir para a biblioteca, nós vamos ter que trabalhar com o que a gente tem em casa. Na minha época tinha um livro que chamava A Barça. Pergunta pra mamãe e pro papai que tá aí, ou até pra vovó que tá aí. Era super caro. E quando alguém falava assim, eu não preciso sair de casa para pesquisar, eu tenho a Barça. A gente falava, é riquinho então, né? Porque só quem tinha dinheiro tinha Barça, era super caro. Eu não tinha Barça, eu ia pra biblioteca mesmo pesquisar. Hoje a gente tem a internet, mas com muita atenção, muita cautela na hora de você escolher o site. Não coloca no Google e não vai no primeiro que aparece ali, tá? Porque nem sempre o primeiro que aparece ali é o correto. Leiam, abram vários sites, compare as informações, veja o que tá certinho, o que fala em mais de um site para a gente estar pesquisando. Tá? Até essa parte de história. Estela, eu posso procurar em livros antigos? Pode. Revistas antigas que contam fatos históricos do seu estado? Pode. Mas como a gente não está podendo sair muito, a internet, até esses fatos históricos, ele vai trazer para a gente. E o 4, onde podemos encontrar as informações de características geográficas, aí os mapas. Pode colocar essas imagens no trabalho? Sim. O seu trabalho, quanto mais completo, mais bonito ele for, a melhor a nota ele vai receber. Tá? Então, eu vou falar sobre o relevo. O que é relevo? Relevo é a formação do solo, com montanhas, com planícies, com planalto. Eu vou falar sobre o relevo agora. Eu posso pegar um mapa e colocar mapa de relevo do estado de São Paulo e imprimir esse mapa e colocar no meu trabalho? Pode, não só pode, você deve. Vai falar, por exemplo, da comida que é tradicional no estado de São Paulo. Eu posso pegar a imagem dessa comida e pôr no meu trabalho também? Vai ficar muito legal o seu trabalho se você fizer tudo isso, certo? É a nossa aula de geografia desse bimestre, é a gente buscar essas informações. Tem várias, todo mundo vai fazer. O que eu posso fazer? Estela, pode fazer um trabalho em grupo? A nossa ideia principal era ser em grupo. Mas hoje, com a situação, tá um pouquinho difícil ser em grupo. Cada um vai fazer o seu, mas isso não impede
que vocês se reúnam com um aplicativo, num WhatsApp, numa live do Instagram e vocês conversem, troquem informações. Ah, o que você encontrou sobre a economia do estado de São Paulo? Ah, eu encontrei isso, eu encontrei aquilo. Junta as informações com os amigos. A live, o Instagram, o direct do Instagram, você consegue fazer grupo de 4, olha que legal. 4 pessoas ali na tela, conversando, trocando ideia. É muito válido, é muito válido. Então vocês têm bastante recursos para estar fazendo esse trabalho e ele sair muito legal. Atividade. Pesquisa sobre o estado em que eu moro. Legal, né? A pesquisa sobre o estado que você mora será realizada em 10 etapas. Durante todo o caderno, siga a orientação e as instruções que encontrará aqui. Primeira etapa, ele fala para a gente organizar os grupos. Eu vou deixar isso com quem você vai trocar ideia sobre o seu trabalho para vocês. Então, eu não quero trocar ideia com ninguém. Seria legal, porque a gente aprende mais quando a gente troca ideia, sabia? Quando a gente conta para alguém que a gente aprendeu, ou quando a gente ouve o que alguém aprendeu, que alguém conta pra gente, a gente aprende muito mais. Então, é um recurso muito bacana que você tem à sua disposição. Ele pediu para separar em grupo aí, o grupo ele fala no máximo 4 pessoas, no mínimo uma, que é como a gente vai fazer, nós vamos fazer individual, mas poderia ser em grupo até 4 pessoas. A segunda etapa é a realizar a pesquisa e necessário definir os temas que serão estudados. Seguindo a orientação do professor, escolha o tema que você vai estudar e coloca um xizinho. Pessoal, é muito importante, esse trabalho você vai falar, nossa, vai ficar gigante. Não vai ficar gigante. Por que não vai? Porque, por exemplo, o item 1, vocês estão na página 123 comigo? Lá no item 1, você tem dados gerais do estado. E aí você tem área. Você vai procurar essa informação no recurso que você tiver e você vai colocar no seu trabalho. A área do estado de São Paulo o que é a área? É o tamanho do estado. E aí você vai colocar essa informação. Você viu que foi uma linha. Divisas. Quais são os estados que são vizinhos do estado de São Paulo? Ah, o estado de São Paulo é vizinho do Rio de Janeiro, é vizinho de Minas Gerais. Você viu também que é curtinho? A capital do estado de São Paulo. Esse eu espero do fundo do meu coração que você já tenha respondido aí do outro lado, que é São Paulo. Muito bem. As principais cidades do estado de São Paulo, vão aparecer várias para vocês colocarem. Se vocês colocarem as 5 primeiras, já tá legal. A população, que é quantas pessoas moram no seu estado. E a última informação que você tem de dados gerais é gentílico. O que é gentílico? Dicionário, meu amigo. Para de ficar perguntando o que significa tal palavra, o que significa. Você tem um recurso do dicionário, você tem um recurso do Google aí. O que é gentílico? Quem é que teve a curiosidade de pesquisar o que é gentílico? Então vocês vão fazer isso agora. E eu vou falar, a resposta é muito curtinha, o que é gentílico. Você não vai falar para mim o que é gentílico, vai falar qual é o gentílico de quem nasce no estado de São Paulo. Já dei a resposta, hein? Bom, no 2 é os aspectos naturais. Você vai falar qual é o relevo do estado de São Paulo, formação rochosa, qual o tipo de solo do estado de São Paulo, tá? Hidrografia. Pessoal, tudo que vocês ouvirem que começar com o prefixo hidro se refere à água, tá? Hidroginástica não é uma ginástica na água, tá? Então, hidrografia seria a geografia da água. São os rios. Quais os principais rios? Qual o nome dos principais rios que cortam aí o estado de São Paulo? Aspectos naturais 2, o clima. Qual é o clima do estado de São Paulo? O clima do estado de São Paulo, ele é quase o mesmo no estado todo. A vegetação do estado de São Paulo e as principais áreas de preservação ambiental. Essas áreas de preservação ambiental,
Você pode colocar umas 3, 4 áreas de preservação ambiental que a gente tem no estado de São Paulo, certo? São importantes, porque são áreas que preservam a natureza, onde o homem não pode entrar. Ele pode até entrar para conhecer, tem alguns lugares que são feito ecoturismo, e as pessoas entram, conhecem, veem como é que funciona, mas tem lugar no estado de São Paulo que é área de preservação que não pode entrar ninguém lá dentro. Então a fauna e a flora, ou seja, as plantas e os animais que moram ali, eles estão no paraíso, né? Estão preservados ali sem a interferência humana. Então isso é área de preservação ambiental. Um pouquinho da história do estado de São Paulo. O que são essa história? Alguns fatos importantes. O primeiro governador do estado de São Paulo, o grupo indígena que morava aqui antes dos portugueses chegarem aqui era habitado por um grupo indígena. Eu acho que vocês até sabem, mas dá uma pesquisada aí para vocês descobrir. E alguma curiosidade que você descobrir sobre o estado de São Paulo na questão histórica. Aspectos políticos, muito fácil, muito rápido de vocês fazerem. Tem lá o nome do governador do estado, o partido qual partido ele pertence, onde fica a sede, né, do governo, o nome do palácio, ou seja, onde esse governador fica e como chama o prédio, o palácio onde ele trabalha. Número de deputados da Assembleia Legislativa, número de deputados do estado de São Paulo. Lembra que nós vimos que tem vereadores que são no municípios e deputados que são no estado. Então a gente tem deputado estadual aí, que são os deputados do estado de São Paulo. Quantos são que trabalham pelo estado de São Paulo? E as principais obras do governo aí, do governador para o estado de São Paulo, que não precisa ser muito, umas 3 se você colocar, tá? Uma estrada legal que ele construiu. Por exemplo, a gente tem a reforma do aeroporto de Viracopos. Quem conhece o aeroporto de Viracopos antes da reforma? E depois da reforma, como que ele ficou bom? E quem fez essa reforma? Foi o governador do estado de São Paulo. Então a gente tem algumas informações. Poupa Tempo. Hoje o Poupa Tempo, ele faz parte do estado de São Paulo, assim, e foi uma ideia do governador do estado de São Paulo. Então, tem várias coisas que vocês podem buscar. Economia. Na parte de economia, você vai falar, primeiro, o principal produto agrícola. Vai aparecer muitos, vocês podem colocar tipo os 3 primeiros. Os 3 primeiros produtos agrícolas, plantação, vegetação do estado de São Paulo. Os 3 principais produtos da pecuária, criação de animais, lembra? Que onde o estado de São Paulo trabalha mais, exporta mais, produz mais. E indústrias, as principais indústrias do estado de São Paulo. Sabiam que o estado de São Paulo tem como principal indústria o setor automobilístico? Então você vai pesquisar quais são as principais, o que elas produzem, quais são essas principais indústrias do estado de São Paulo. Economia 2, nós falamos de atividade extrativista. A atividade extrativista é tudo que se retira da natureza. Por exemplo, o látex. O látex eu retiro da seringueira, eu retiro da natureza. O peixe eu retiro da natureza, eu retiro ele dos rios. Então eu tenho aí, isso é um extrativismo animal quando eu retiro o peixe. O látex é um extrativismo vegetal. A água, o sal. Então o estado de São Paulo retira alguma coisa da natureza que a gente consegue ver, que a gente consegue quantificar. Atividade pesqueira do estado de São Paulo, prestação de serviço e os principais meios de transporte do estado de São Paulo. O principal meio de transporte do estado de São Paulo, ele é cortado o estado inteirinho por trem? Infelizmente não, né? Mas quais são os principais meios de transporte que se usa dentro do estado de São Paulo? E o último é cultura. Cultura do estado de São Paulo. E foi o que eu falei, ó. Comida, a comida típica do estado de São Paulo, se tem alguma dança típica no estado de São Paulo, se tem festas populares no estado de São Paulo que pertence só ao estado de São Paulo, atividade de lazer, alguma brincadeira, principais museus,
também os 5 primeiros que a gente encontrar, não precisa pôr todos, porque vai aparecer uma quantidade gigante de museu, porque o estado de São Paulo, graças a Deus, tem muito museus. E os principais pontos turísticos do estado, gente. Nada é da cidade de São Paulo. A Estela, mais apareceu um museu aqui que é na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tá dentro do estado de São Paulo? Então, ok, pode ser, tá certo. Mas a gente vai pesquisar tudo com foco no estado de São Paulo. Então, o que você vai fazer? Dessa semana, você vai começar a fazer as suas buscas. Essa semana toda, como tarefa de casa, você vai começar a buscar quais são as informações do número 1, as informações do número 2. Não precisa fazer tudo de uma vez só, vai fazendo devagarzinho, a gente tem bastante tempo, porque o bimestre inteiro vai ser trabalhada essa apostila, gente. Lembra que ele falou 10 etapas? 10 etapas. Eu tô com dúvida, não entendi como é que vai fazer. Eu pesquisei aqui. A nossa próxima aula de geografia, ela vai ser ao vivo. Nessa aula ao vivo, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o trabalho de geografia. Tudo. Nós vamos resolver as dúvidas sobre o trabalho. Tem que estar pronto. Sabe quando vocês vão entregar esse trabalho? No final do mês. Hoje é dia 6. Então, vocês vão me entregar esse trabalho, lá pro finalzinho do mês. Tem muito tempo para esse trabalho ficar pronto ainda. Então, não precisa correr, precisa sair correndo e fazer ele amanhã. É com calma, formando a aprendizagem, tá? Porque se a gente resolver esse trabalho de uma vez só, pronto, tô livre. Mas aí você não aprendeu nada também. Então, compensa a gente fazer devagarzinho, prestando atenção, por parte, pra gente ir adquirindo o conhecimento no estado onde vocês moram. Que mais? Você terminou o seu trabalho, você foi pesquisando, eu vou imprimindo, não é necessário você imprimir, porque como você vai me entregar o formato digital, porque você vai mandar para mim por e-mail, você não precisa imprimir. Então você pode ter uma pasta no computador aí, pede ajuda para a mãe, para o pai, uma pasta no Word, e aí você vai salvando as informações. Uma coisa que eu quero que vocês salvem, e tá aqui na página 125, são as fontes. O que são fontes? Fontes são da onde eu tirei essa informação. Eu tirei essa informação de tal site. Pronto, você vai pôr o site lá, você vai pôr a informação do site. Eu tirei de tal livro, qual é o nome do livro? Eu tirei de revista, qual é o nome da revista? Então, eu preciso das informações de fonte, da onde aquela informação foi retirada. Então, a terceira etapa, onde pesquisar. Você já sabe que ao fazer uma pesquisa, podemos recorrer a vários tipos de fontes, textos, imagens, mapas, objetos, entre muitos outros. Essas fontes, por sua vez, podem ser encontradas em livros, jornais, revistas, site e etc. Para você e seu grupo, no caso, para você pesquisar sobre o seu estado, tem aí algumas informações de algumas fontes aí. Fonte, tem um quadrinho amarelo importante aqui, fonte de pesquisa. São documentos escritos e não escritos, que no caso é um mapa. Um mapa também traz uma informação e não é escrito, que nos informa sobre um tema. Número 1, separe as fontes de pesquisa do tipo jornal, revista, livro, site. 2, coloque em ordem cronológica. Toda fonte ela tem uma data, tá? Tem fontes que são mais antigas, tem fontes que são mais atuais, elas têm uma data aí mais recente, então você vai separar essas informações, essas fontes de site pela data. Agora é o momento de colocar as mãos na massa. Ninguém vai fazer pão não, tá? As mãos na massa significa trabalhar. Leia o conteúdo encontrado em cada uma dessas fontes, grife com o lápis colorido as informações pedidas do quadro de temas. O que é o quadro de temas? É esse quadro aqui, Quadro de temas é esse quadro aqui. Toda vez que ele falar
quadro de temas é isso aqui que ele tá falando. Então você vai, ele tá falando da área, você grifa lá pro grifa-texto. Sabe que nem a gente grifava em sala de aula, que a Titela ia pedindo pra vocês grifarem as partes importantes? Pronto. As partes importantes é cada uma dessas linhas que estão aqui, cada um dos itens da pesquisa. Então, pesquisei, grifei as partes importantes da minha pesquisa aí. E aí registrou no seu caderno. Ele pede, esse trabalho, ele pede para ser entregue manuscrito em caderno pautado, tá vendo? Então, ó, registra essas informações em seu caderno pautado. Esse trabalho tinha que ser entregue escrito à mão. Não tem como eu pegar escrito à mão. Então, nós podemos, desta vez, vocês tiveram ainda um boi aí, né? Uma vantagem sobre os outros anos que fizeram o trabalho manuscrito. Vocês vão me entregar em formato digital, então vai ser digitado, vai ser pelo e-mail que vocês vão me entregar. Nós vamos marcar a data de entrega desse trabalho, não se preocupem, tá? Nós vamos entregar, eu vou marcar a data para entregar. Só tenham em mente, é no final do ano. É no final do ano, não, perdão, é no final do mês. Nós vamos ter uns 20 dias ainda, aí umas 2, 3 semanas ainda falando desse trabalho, até vocês terem fechado isso para me entregar. Ok, pessoal? Tá certo? A atividade que nós vamos fazer agora tá aqui no Em Casa, na página 125. Na página 126 você tem o mapa do Brasil, nosso mapa bonitão do Brasil, aqui. E aí você vai fazer o que ele está pedindo no exercício 1. Primeiro, com muita atenção, você vai encontrar no meio estado onde você mora e coloque a sua sigla. Então, você vai encontrar o estado onde você mora. Aí, eu moro no estado de São Paulo. Encontre o estado de São Paulo, coloque a sigla do estado de São Paulo. Lembra? SP, os 2 bastão, bonitão, sem ponto. E aí, coloca a capital, o mapa tem inteirinho umas bolinhas. Essas bolinhas são a localização das capitais. Então, a capital do seu estado, você vai pôr perto dessa bolinha. Vai colocar só do meu estado? Preste atenção. Então, no 1, ele pede para você nomear o estado onde você mora e colocar a sigla. Número 2, localize e escreva o nome da capital do seu estado. Pinte-o. Escolha a cor que você quiser. Qualquer cor? Não. Você não pode usar a cor azul. Azul em mapa significa água. Verde água. Verde água aparece azul também, pessoal. Eu sei que muita gente tem o verde água como cor preferida. Tem aí um vermelho, um laranja, um amarelo, um verde, tá? Então, você vai pintar o seu estado da cor que você quiser. D, escreva as siglas dos estados vizinhos. Gente, o estado vizinho é aquele que fica colado, sabe? Aquele que fica encostadinho na parede. Esse é o seu estado vizinho. Os que não estão encostados, que não tem divisa, não tem a linha da divisa, não é estado vizinho. Vizinho é vizinho mesmo, é coladinho, tá? Então, os estados que são vizinhos do estado de São Paulo, que é o nosso estado, você também vai seguir as orientações do que ele tá pedindo para fazer aí, ó. Você vai colocar as siglas do estado vizinho, o nome das capitais e também pintar esses estados, cada um de uma cor. Então, você vai pintar, por exemplo, Minas Gerais de amarelo, Rio de Janeiro de laranja, diferente do estado de São Paulo e diferente, pode usar preto, desde que você pinte bem clarinho, deixando quase um cinza, pode. Marrom, só não pode o azul, gente. O azul em mapa, ele significa aí a água, ele traz o recurso de água pra gente. Todo mundo entendeu? Esse trabalho, eu vou deixar o mapa no final do vídeo, eu vou deixar o mapa para vocês verem o meu pronto. Faça o seu primeiro. Faça o seu primeiro. Deixa o seu bonitinho, deixa o seu organizadinho. Já fez? Aí você compara com o meu, que eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo.
pra gente fazer a correção aí e ver se o seu tá certinho. Nosso trabalho vai ficar super legal, vai ficar muito bom e nós vamos aprender muito, porque nós vamos aprender sobre o estado que a gente mora, tá? A nossa próxima aula de geografia, semana que vem, eu já quero que vocês tenham pesquisado algumas coisas, eu já quero que vocês tragam algumas informações e aí vai ser o momento de tirar dúvida. A próxima aula de geografia de semana que vem será ao vivo, então vai ser o momento da gente tirar todas as dúvidas sobre esse trabalho, tá? Então, vai surgindo uma dúvida, você vai pesquisando, vai aparecendo uma dúvida, vai anotando, vai deixando tudo anotado. Quinta-feira que vem vai ser o dia da tira dúvida. As duas salas aí, anotem e devagarzinho nós vamos trabalhando do que vocês vão pesquisar, se pode pôr imagem, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos resolver quinta-feira que vem. Ok, pessoal? As informações foram claras? Não consegui entender alguma coisa? Anota para eu saber qual é a dúvida e o que vocês estão com dificuldade de entender, para eu retomar e para vocês fazerem um trabalho bem bonito. E além de me entregar um trabalho bem bonito, o mais importante, vocês aprenderem sobre o estado que você mora, que é esse estado lindíssimo, riquíssimo, que é o estado de São Paulo. Beijo, amo vocês, tô morrendo de saudade, logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar a ter aula juntos. Eu tô assim, doida, eu não aguento mais ter aula dar aula aqui olhando pra essa câmera aí, eu quero olhar pra carinha de vocês e ter que ficar lá. Sofia, para de conversar com o Pedro, sabe? Aquelas coisas que a gente briga, mas a gente ama. É isso que eu tô com saudade. Logo a gente se encontra, certo? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.